O UFC Vancouver deste sábado traz o próximo adversário de Khamzat Chimaev. E tem lutas interessantes também, duvida? Vem ver. Presta, filhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas. Este é o episódio, a edição número 99 do podcast menos humilde da internet brasileira. O melhor podcast de MMA do planeta e o podcast menos humilde da internet brasileira. Edição número 99. Ou seja, mesmo você que reprovou a segunda série porque não sabia fazer conta, você sabe que falta um episódio para o número 100. Essa conta você sabe fazer, pelo amor de Deus. Né? Que vai acontecer na edição de número 100 de 3 tapinhas? Nós vamos sabatinar Vini do canal Diretaço, vamos colocar o cara no pau de arara, vamos colocar o cara na fogueira, e o cara topou falar tudo. Topou falar tudo. O Meloto colocou já na edição aqui o que ele me mandou por WhatsApp. Olha a mensagem que ele me mandou aqui. Aí depois olha o que ele mandou, olha a segunda que ele mandou aqui. Ou seja, você está preparado para assistir essa edição de 3 tapinhas? Edição número 100, histórica com o Vini? Está preparado para ouvir as nossas perguntas e as respostas que ele promete que vai dar? Né? Será? Então, bora falar agora de UFC. Já fiz um merchan da próxima edição de 3 tapinhas, edição 100 histórica. Bora falar do UFC do próximo sábado. Já deixa o seu like aqui pra gente na confiança. Você que frequenta aqui os 3 tapinhas, já deixa na confiança. Você que tá chegando pela primeira vez, sempre tem um ou outro que chega pela primeira vez. Espera o final para dar o like. Aí se você não gostou, você dá o dislike. Não tem problema. Não tem problema. Tá bom? Mas se inscreva. Isso é fundamental pra gente. Precisamos bater 1000 seguidores pro João Menegali Barba, o Capitão Carisma, imitar uma galinha. Muito bem-vindo você que está vindo pelo Spotify. Muito bem-vindo você que está vindo pelo YouTube. E a gente começa aqui, antes de falar desse UFC Vancouver, que como eu falei na aberturinha aqui, o card tá bom, hein? O card tá legal, hein? Como diria meu primo, tá da hora. A gente tem um espinho na garganta. E o espinho na garganta a gente olha ou para alguma coisa do evento passado ou para alguma coisa da periferia do MMA. Convido você, Barbie, o Capitão Carisma, chega mais, meu amigo. O teu espinho na garganta é de algum assunto periférico ou é do evento UFC Rio passado? Meu espinho na garganta, senhoras e senhores, trata sobre o evento passado, no qual a gente teve a grandiosa vitória do Davidson Figueiredo, o deus da guerra, que me concedeu pontos. Davidson Figueiredo. Porque o que eu queria falar aqui é que foi uma luta terrível. Uma luta terrível. Em todos os sentidos, foi uma luta terrível de se assistir. E aí fica aquela coisa, tipo assim, muita gente apontando o dedo no Daiki, falando, pô, o Daiki não aguenta mais nada, olha o nível da luta que ele fez. Mas, cara, aí fica aquela coisa de, pra quem vai a culpa quando uma luta é terrível? E eu vou ser bem sincero aqui. Tinha um cara ali que tinha uma vantagem muito significativa de altura, uma vantagem muito significativa de envergadura, vindo de várias vitórias consecutivas, mais jovem do que o adversário, com muito poder de nocaute, e estava perdendo a luta desde o início. E ele simplesmente se recusou a acelerar o ritmo, a trabalhar com mais volume, no caso que eu tô falando, obviamente, do Montel Jackson. Então eu fico pensando aqui, para mim, na minha lógica, no meu raciocínio, a culpa de uma luta ser ruim sempre vai pro lado perdedor. Porque se você está sendo incapaz de deixar a luta competitiva, incapaz de fazer alguma coisa para prevenir que o oponente vença de uma maneira chata, a culpa é sua. Se você está sendo amarrado pelo adversário, beleza, eu posso até falar, o cara que está ganhando não tem um estilo de luta super atraente, mas se você está sendo incapaz de se levantar, incapaz de conseguir uma raspagem, incapaz de causar a competição que faz uma luta sem entretenimento, a culpa é sua.
E o Darko, cara, o Darko ele tá obviamente em fim de carreira, tá voltando de uma lesão, inclusive voltou super rápido, que era um dos motivos que ele tava sendo tão azarão assim na bolsa de apostas. Achei que ele teve uma performance muito bacana, uma performance muito consciente. Fiquei até meio assustado que o corner dele falou: você ganhou 2 rounds, ele foi pro terceiro e não fez absolutamente nada. Mas é isso, você tá ganhando a luta, o seu adversário não quer lutar, azar do seu adversário. Orbi, Respeito o que acontece. eu concordo 100% com você. É assim, inacreditável o senso de urgência de alguns lutadores, né? Nesse caso, o Montel Jackson ilustrou perfeitamente isso. Como que o cara chega no terceiro round, tem tendo perdido 2 rounds e tem aquele desempenho? Por que não acelera no terceiro round? Por que não provoca? Por que cara, é um QI de luta tão baixo de alguns lutadores. Eu não sei. Eu sempre tenho um pé atrás, porque às vezes pode ser um pouco fácil falar quem tá de fora, né? Às vezes você tá lá dentro, você sente coisas do tipo medo. Medo de ser machucado. Medo, né? Eu não sei, a gente não tá lá dentro levando porrada. Mas, do meu lugar confortável do sofá, eu olho para aquilo e não entra na minha cabeça. A falta de senso de urgência de um lutador profissional que está no UFC não fazer nada no terceiro round. E olha que eu tô dando um desconto para ele do primeiro e do segundo, que ele também não faz nada. Mas o terceiro era evidente que ele tinha que fazer alguma coisa. Achei um ótimo espinho. O meu espinho na garganta, vamos deixar MMA Meloto por último hoje, Barbie. O meu espinho na garganta é o seguinte: performance da minha Mesquita. Essa as do jiu-jitsu, ouvi dizer aí para muitos, depois o Meloto e o Barbie podem chancelar essa afirmação ou não, mas para algumas pessoas que eu ouvi dizer no fim de semana aí, a GOAT do MMA, do jiu-jitsu feminino, não sei se é exagero, a GOAT do jiu-jitsu feminino estreou no UFC e passou. O meu espinho na garganta para a Bia Mesquita não é pela finalização dela no segundo round, é para o 10-8 no primeiro round. Ela se mostrou uma lutadora de MMA, foi para cima, ground and pound, conseguiu a queda rápida, consegue manter com muita eficiência a lutadora no solo, muito agressiva, faro de disputa de cinturão para Bia Mesquita. Posso estar me precipitando, posso estar jogando uma zica na menina, mas eu fiquei muito bem impressionado. Eu até comentei no nosso grupo de WhatsApp do Palpitão, quando a luta ia começar, que elas estavam entrando pro cage, que era a luta do card inteiro, que eu tava com mais expectativa. Mais do que do que a do Charles. Era que eu tava mais afim de ver. Era essa luta. Por conta de todo o currículo dela no jiu-jitsu, eu queria ver. E a luta entregou. E eu achei a Bia impressionante. Já virei fã da lutadora. Esse é o meu espinho. E, Meloto, eu quero que você comente em Bem-vindo, minha Meloto. Eu quero que você comente em 2 linhas qual é o teu espinho. Aí você passa a bola para mim, aí eu volto lá para você, você já vai entender por quê. Bem-vindo, Meloto. E aí, galera, então, o meu espinho é sobre o José Aldo. Ele fez uma entrada nesse último evento e eu quero relembrar mais uma vez a galera o quão é importante a gente valorizar as organizações fora do UFC. Legal. O que eu queria falar é o seguinte: passamos batido aqui os 3 que caberiam um espinho na garganta sobre o Walter Walker, hein? Essa luta que caiu, que era a segunda luta mais esperada do card inteiro. Segundo o próprio Walter Walker, colocaram ele no começo do card para a arena encher mais cedo. E eu acho que faz todo sentido, porque ele virou um lutador muito, muito popular, e a luta caiu, e não ter achado um oponente pro Walter Walker é algo que não entra na minha cabeça até agora. Até agora. Acharam Dan Ige pro Diego Lopes a horas do evento. Com 3 dias você não consegue achar um adversário num peso pesado, que não precisa nem bater peso, não precisa nem perder peso, melhor dizendo. Eu não entendi isso. Eu só queria fazer eu tô dando uma de Barbie aqui, fazendo 2 espinhos em um só. Desculpa. Vai lá, Meloto, a bola tá com você. Justa. Eu também acho que deveriam ter feito isso. Bom, o meu espinho
sobre o José Aldo. Tem um pouco a ver com ele, mas também eu quero ampliar. Ele fez uma entrada agora nesse último UFC Rio lá, houve uma cerimônia para ele, com a aposentadoria sendo oficializada, ele colocando as luvas no cage, e um seguidor meu lá no Twitter, vendo esse vídeo, esse momento, comentou: são 11 vitórias em lutas valendo o cinturão? Sim, 11. Os atletas do WEC são os mesmos que foram para o UFC depois, então são 11. Então assim, ó, saúdo o comentário do meu seguidor, porque ele está aprendendo o que eu digo sempre aqui. Qual o nome dele, o nome do seguidor? O Gui Freitas BR, tá? O Gui Freitas BR. E eu vou morrer defendendo isso, galera. Porque, assim, primeiro que eu vivi aquilo, eu vi que o WEC tinha tanto prestígio, né, quanto o UFC nas categorias mais leves, inclusive eram os mesmos donos. Na reta final, chegou a ter, inclusive, uma disputa de cinturão do UFC dentro do WEC, para quem não lembra. Então, por isso que eu acho um grande erro a gente não considerar sempre esses eventos, essas disputas de cinturão que o Aldo fez lá, né? E aí eu vou ampliar para outros lutadores, o Uriah Faber, por exemplo, que muita gente fala que é um eterno vice, porque ficou várias vezes disputando o cinturão no UFC e não conseguiu ganhar o título, mas lá ele foi rei. O Miguel Torres, um outro exemplo também, o rei dos pesos galos, antes até do Dominic Cruz, né? Que só ficava atrás do Fedor, do Anderson Silva e do Georges St-Pierre nos rankings peso por peso da época. Então, não é só o UFC que importa, galera. É claro que o UFC é a maior organização, mas nesses 30 anos, nem sempre o UFC esteve como o título de maior prestígio ali e o único título. O Pride, né, durante 10 anos o Pride era, inclusive, mais importante que o UFC. Eu lembro de estar assistindo os eventos na época do Pride, né, passava um evento do UFC na TV, eu nem ligava, cara. Pra mim não tinha muita importância até, inclusive. E aí eu amplio pra Ronda Rousey, que daí é o Strike Force, né? No MMA feminino, antes de ter as mulheres no UFC, era no Strike Force. Então os títulos da Ronda lá, da Misha Tate, da Marlon Sconey, essas atletas, o Dan White até pegou muito mal pra ele o que ele disse na época, né? Que o UFC não quer ter lutas entre mulheres. Então a gente só vai considerar depois que teve, né? Então é essa coisa que eu sempre bato nessa tecla. Outras organizações também têm o mesmo prestígio que o UFC. Quando a gente faz um ranking, os maiores de todos os tempos, né? A gente não pode só considerar o que foi feito dentro do UFC. Gui Freitas BR, deixa o teu comentário aqui, repercutindo esse espinho na garganta do Meloto. E aí é o seguinte, Gui, se você não deixar um comentário aqui, é porque você não é inscrito de Três Tapinhas. E aí o Meloto vai falar tudo. Foi Instagram, Meloto? Foi no Twitter. No Twitter? Aí o Meloto vai lá puxar teu cabelo no Twitter, hein? E bora falar de UFC Vancouver. Pergunta capiciosa. É a hora que o malvado vem e gargalha pra alguém. Está gargalhando neste exato momento para João Menegali Barbie. Barbie é o seguinte, cara. Curto e grosso. Quais as chances de The Reader finalizar Khamzat Chimaev? Renier The Reader, que é favorito na luta desse sábado. Eu acho, na análise da luta principal, você vai confirmar, mas eu acho que você concorda com esse favoritismo. Se ele se confirmar, deve ir para a luta com o Lobo. Quais as chances dele finalizar Chimaev, Barbie? Eu não diria que as chances são exatamente baixas. Eu acho que em termos de casamento, obviamente o Khamzat seria favorito. É um cara mais forte fisicamente, é um cara que teria mais facilidade de colocar o The Reader para baixo. O The Reader sendo o super atleta de jiu-jitsu que a gente sabe, ele tem um jogo muito difícil de se impor por cima, em cima dele. Ele tem boas raspagens, ele tem bom sistema de travar o adversário, tem até mesmo boas finalizações por baixo. Eu diria assim, as chances não são absolutamente nulas. Eu acho que as chances seriam boas, considerando que o The Reader duraria na mão do Khamzat, conseguiria trabalhar ajoelhadas frontais, conseguiria fazer o Khamzat se cansar e eventualmente conseguiria bloquear algumas quedas. Eu acho que, tipo assim, se a gente está considerando a chance dele finalizar o Khamzat por baixo, que é onde eu imagino que essa luta transcorreria, aí realmente são muito poucas, são extremamente baixas, né? Tipo, a minha ideia de como que essa luta transcorreria não dá muitas chances para o The Reader finalizar.
Mas, considerando um certo cansaço, considerando uma defesa das quedas do Hamzat por parte do The Reader, com a extensão da luta, um trabalho no corpo aí, fazendo com que o Hamzat não conseguisse as entradas de queda que ele tanto quer, não conseguisse trabalhar por cima com a mesma facilidade, aí eu acho que uma finalização pode vir sim. Porque, tipo assim, o The Reader é muito bom na coisa, mas o Hamzat também é muito bom e ele muito provavelmente vai ter, durante a maior parte do tempo, posição de domínio nessa luta. É por isso que eu não dou tantas chances se a luta transcorrer da forma que eu imagino que ela vá. Se por acaso o The Reader conseguir surpreender, em termos de jogo, conseguir cair por cima, aí beleza. É um cara muito bom no quesito, mas vamos dizer assim, pegando como que eu imagino que a luta vai ser, não acho que ele tenha muitas chances, mesmo sendo um competidor do nível que ele é. Maravilha, Barbie. É uma luta que se acontecer, e tem grande chance dela acontecer, deve ser resolvida no chão mesmo, né? Vamos descobrir o que vai acontecer. Meloto, chega mais que o Malvaro tá sorrindo pra você. E é o seguinte, cara. A gente sabe que essa luta que vai acontecer nesse sábado, ela seria com o Fluffy, né? Com o Anthony Hernandes. Ele teve que sair da luta. E antes de entrar o Brendan Allen, a luta foi oficialmente oferecida para o Borrachinha, que não aceitou. Meloto, a pergunta capciosa para você é a seguinte: Borrachinha venceria The Reader se tivesse aceitado essa luta? E você acha, Meloto, que ele se arrependeu de não ter aceito? Bom, primeiro, eu acho que ele pode se arrepender com o tempo. Por enquanto, ainda não. Ele vai depender muito de duas coisas, né? Primeiro, até mesmo o resultado dessa luta. Se o The Reader se apresentar muito mal, ele pode pensar, vixe Maria, de repente eu poderia ter pegado essa luta. E a outra coisa é com o tempo, né? Se ele tiver uma oportunidade pior, ou então ele perca a próxima luta dele, vai chegar o momento que ele vai parar para refletir sobre isso. Sobre o resultado dessa luta, se ele tivesse aceitado, creio que ele ia perder para o The Reader. Primeiro que eu acho que é um casamento de estilos ruim para ele. O The Reader é um cara de volume, que iria pressionar, iria minar o gás dele, principalmente se essa luta fosse 5 rounds, que é uma coisa que ele tentou evitar, né? Ele chegou a negociar para a luta ter 3 rounds. O UFC não aceitou isso. E com razão, né? Main event tem que ser 5 rounds. Se o cara não tá apto, o azar é dele. E o Borrachinha mesmo, né? Para mim, ele não aceitou justamente por isso. Já é um estilo ruim para ele. Com 5 rounds, então, para mim, é um grande indício de que ele ia perder mesmo. E assim, eu acho que tem oportunidades melhores para ele. O Adesanya tá livre aí. É uma revanche que ele pode tentar vingar. Né? O Adesanya deve lutar na Austrália em fevereiro. Um main event contra o Adesanya. Uma luta mais, né, vendável, né? Claro que ele tem mais chance de perder do que ganhar, mas ainda assim é uma luta que para ele pode interessar mais. Uma outra luta, que daí eu acho que ninguém tá pensando nisso, Caio Borralho no Brasil, num Fight Night no Brasil. Olha que luta interessante, galera. Um main event no Brasil, Borralho contra Borrachinha. Então eu acho que essas duas oportunidades para ele seriam melhores, seriam mais adequadas, seriam lutas que chamariam mais atenção do que o The Reader lá no Canadá, numa luta que ele provavelmente iria perder, não conseguiria se apresentar tão bem. Respondido sem ficar em cima do muro. Muito obrigado, Meloto, e bora para o Rampazzo Reage. Rampazzo reage. Abre aspas para o Psy, ou Psy, AB. Que câmera é essa, Barbie? Não é possível, pô. Hoje em dia nem existe câmera tão ruim assim. Tá usando a câmera que a bisavó deixou para ele de presente? Meloto tá vindo graça onde para mim não tem. Este é um assunto sério. A gente estava conversando disso aqui, inclusive, se antes de começar a gravar aqui hoje, sobre esse problema da imagem do Barbie, que ele não sabe se é realmente a câmera ou se é alguma outra coisa, mas a gente vai dar um jeito de resolver isso. Ele vai fazer testes durante a semana aí. Não, eu gostaria até de perguntar para os comentários se vocês saberiam, porque essa é a câmera que eu sempre usei. Essa é a câmera que eu uso também para gravar pro Palpitão. Essa é a câmera que eu usei para todos os podcasts que a gente fez. E às vezes ela acorda de bom humor.
Às vezes não, eu não faço a menor ideia de qual que é o problema aqui. Às vezes acorda de bom humor, às vezes não precisa trocar para uma que acorde de bom humor sempre. Mas aí que é um negócio que eu não sei se o problema é a câmera. Porque, tipo assim, eu sei da capacidade da câmera de ter imagem boa, eu só não sei o que fazer. A gente discute isso nos bastidores, mas sim, você tem toda a razão e isso vai ser resolvido. Tem nossa palavra. Abre aspas também para o Pablo Fernandes, o príncipe, né? O príncipe voltou. Vou ler o comentário dele. Rampa Mofi. É notório a grande debilidade do Charles, que a grande debilidade do Charles é a guarda vazada. Como você acha que um pegador baixinho como Fiziev é um bom casamento para ele? E ainda tem um contexto de ter sido nocauteado outro dia, inclusive para outro pegador baixinho. Ganro caiu do céu, é uma benção. O comentário dele continua, eu só vou responder o seguinte: a minha questão da luta entre o encaixe dele com o Fiziev é porque eu posso estar errado. Eu acho o Fiziev super valorizado. Eu acho que ele amarela, que ele perde lutas maiores. Sempre. Quando chega uma coisa, mas ele perde. Eu acho que ele vence lutadores muito vencíveis, e não acho que o Charles seja muito vencível. Para mim, o Charles ia passar o carro. Posso estar errado, mas é a minha opinião. E o Granro se provou, aí, né? Aí os fatos corroboram o teu comentário. Se provou ter caído do céu mesmo. O que o Charles fez com o Granro é impressionante. A gente vai falar disso mais pra frente no campeonato de despedida. Seguindo aqui o comentário do Pablo Meloto, a Amanda não só foi dupla campeã, como venceu as duas categorias, defendeu os 2 cinturões simultaneamente. Além disso, ela nocauteou rapidamente outras 2 campeãs dominantes. E por fim, aí só é uma coisa da Amanda estar na frente do José Aldo como o maior brasileiro no MMA, que era uma discussão que a gente teve, que para mim estaria mesmo, inclusive por conta desses apontamentos do Pablo, eu concordo com ele. E por fim, sem nenhum desafio, se aposentou no topo. Continuo aqui falando sobre a Amanda, perdão. A única pessoa que senta para conversar com a Leoa, que senta na mesma mesa para conversar com a Leoa, é o John Jones. Eu concordo. Concordo 100% com você. E Barbie, meu querido, masterclass sua análise. O senhor é um gênio. Continue esquecendo da câmera e focando nas lutas. Controvérsia, não dá. Essa câmera não dá, Pablo. Temos apoiadores. Muito obrigado, soldado. Amor demais, viu? Pablo é Barbie fez uma análise genial mesmo, mas essa câmera não dá. Me desculpa. Aí eu fecho com PCAB. Eu só quero dizer que eu tô refletindo sobre o meu top 5, tá, galera? Talvez na próxima edição ou em outra, eu vou trazer uma atualização, porque é um assunto muito complexo, é um tema que é muita coisa para avaliar. Então eu vou rever isso aí mesmo. Boa. UFC Vancouver, Meloto. Chegamos aqui, cara, eu tô achando esse evento legal, o card legal, tô dando nota 5, é uma boa nota para um card, para um Fight Night, de 0 a 10, nota 5. E que horas começa o card, Minuto? E qual a primeira luta, por favor? Bom, o card está previsto para as 17 horas, no horário de Brasília, um evento que vai rolar no Canadá. Então, um card voltado a lutadores desse país, né? A primeira luta é entre uma canadense, que é a Melissa Crowden, que vai estar fazendo a estreia dela no UFC, contra a Tainá Lisboa, brasileira, que vai em busca de recuperação aí. Ela vem de derrota para Luana Santos. Cara, uma luta de relevância interessante, porque a Melissa, que é a canadense, tem uma projeção boa. Pro peso galo, que é uma categoria que carece de talentos, eu acho que a gente pode colocar ela como uma promessa, uma striker agressiva. As duas são, aliás, né? Mas a Melissa, olha, apesar da qualificação da brasileira ser maior, né, no Muay Thai, essa Melissa aí tem me chamado a atenção, cara. Na LFA lá, vem de 2 nocautes, né? A gente, no MMA feminino não é tão comum acontecer isso, né? Ela é uma nocauteadora.
E o meu palpite vai ficar com ela. Pelo que eu vi nas casas de apostas, ela é a favorita também, por leve margem, e eu vou nessa. Eu acho que vai ser uma luta bem boa, viu? Uma luta bem interessante. Olha aí, segunda derrota seguida da Tainara Lisboa, segundo o Meloto. E na sequência, Meloto, temos uma luta no peso médio, certo? Exato, Azamat Bekoev contra o Yosi Belgariu. Não sei se eu falei a pronúncia correta, mas É o é um do Poitin? exato, tava no último, no corner da última luta dele, inclusive, é o sparring dele, né? Que vai estar fazendo a estreia dele no evento. Ele lutou no Contender Series, não foi contratado por conta da performance dele, que não impressionou tanto, mas foi chamado de substituto aí de um evento de última hora para fazer uma luta contra o próprio Bekoev. Só que a luta caiu por conta do visto, e aí foi adiada agora para esse evento. Então, agora vai rolar esse confronto. O holandês, né? É um striker, veio do Glory, é um cara duro, né? Tamanho, ele é alto, é grande, né? Então, assim, vamos ter uma luta de trocação, principalmente, já que o Bekoev também tem boas armas em pé. É um russo aí que vem impressionando nas lutas que ele fez aí dentro do UFC, as duas, ele nocauteou. Então, eu espero grandes coisas desse russo. Acho que ele é o favorito, né? As odds aí mostram isso, no favoritismo grande, inclusive, e eu concordo com isso. Acho que ele vence, e até por nocaute também, porque eu não sei muito do chão do holandês. Creio que ele não é tão bom nessa área ainda. Boa, Melo. E aí na sequência tem uma luta entre brasileiras, né? Conta pra gente aí. Então, a gente vai ter a Stephanie Luciano, né, conhecida como Stephanie Rondinha, enfrentando a Ravena Oliveira, duas lutadoras do peso palha. São atletas que ainda têm uma certa projeção, ainda eu espero que elas cresçam no evento, mas das duas eu creio que a Stephanie ainda ela está um pouco mais pronta para isso. Ainda é jovem, é bem verdade, 25 anos, mas é uma atleta que me chama um pouco mais atenção, completinha em todas as áreas, tem um bom grappling, uma boa trocação também. É bem verdade que ela não finaliza muito as lutas, não finalizou nenhuma ainda, só tem 2 nocautes na carreira, mas creio que ela vai evoluir nesse aspecto, até porque tem margem para isso. E o favoritismo, inclusive, né, tá aí até, deixa eu ver aqui nas casas de apostas, tá bem considerável para Stephanie, agora que eu vi, então chancela tudo que eu disse. Acredito na vitória da Stephanie. E bom, a próxima luta, né? Barbie, fala um pouco dela. O Kyle Propolek contra o Drew Dober. O que esperar dessa luta aí? Bom, Kyle Propelek entrou por cotas no UFC. Bom, assim, né? É um cara que entrou de ultimíssima hora para pegar o Benoit Saint-Denis e tomou uma passada de caminhão. Aquela coisa que, assim, ele surpreendeu em performance só por ter durado, mas ele foi dominado de ponta a ponta e finalizado eventualmente no segundo round. É um lutador de nível regional. Não tem como falar diferente disso. Você vê a lista de vitórias dele, a lista de derrotas, você assiste o cara lutando, você vê que falta ali a capacidade atlética para competir no nível mais alto possível. Isso por si só não é um problema. É só que, tipo assim, agora ele está no maior evento do mundo, através das condições, que com certeza era o objetivo dele, mas ele tem que lidar com lutadores que estão muito além do que ele pode enfrentar. Já está com 36 anos de idade, já tem aí. Quase 30 lutas, 18 vitórias, 9 derrotas, enfrentando o Drew Dober, que também tá já, tipo, em decadência, vindo de 3 derrotas consecutivas, 2 delas por nocaute, mas o que eu digo é que o Drew, por tudo isso que eu falei, o Drew Dober aqui, ele é um cara extremamente atlético. Ele é um cara muito forte fisicamente, ele é um cara com um bom tanque de gás, ele é um cara com muito poder de nocaute. Ele tá em decadência aqui, mas ele tá perdendo para alguns dos melhores lutadores do mundo, sabe? E muitas vezes em lutas competitivas. Então, tipo assim, eu acho que existe um favoritismo bem grande aqui pro Dober. Eu acho que, inclusive, ele vai nocautear o Trepolek sem grandes dificuldades. Ele não tem mais o mesmo queixo que ele tinha antes, tem tomado muito mais pancada do que anteriormente, e obviamente esse é um dos fatores na decadência dele, né? Que o cara toma muita pancada, também nunca foi o melhor lutador de solo, mas eu acho que a diferença de força física, de poder de nocaute, de velocidade e técnica da trocação vai ser muito grande. Eu acho que o Drew Dober vai nocautear o Krepolek e acho que ele vai fazer parecer fácil, inclusive.
Pois é, as odds dessa luta mostram isso, né? O favoritismo aí de 1,20, né? E 4,60, 4,70 para o canadense, que foi um tampão. Ele entrou no UFC como um substituto de última hora para salvar a luta do Benoit Saint-Denis no último UFC no Canadá. Então, tá aí, foi jogado aí aos leões agora contra o Dobre, que vem de 3 derrotas, justamente para voltar a vencer, né, o Dobre. Então, é isso aí. E a próxima luta é entre o Danny Barlow contra o Jordan Santos. E aqui eu vou falar um pouquinho desses dois, porque eu gosto muito de ambos. Talvez até a gente veja alguma diferença de nível entre os dois nessa luta, mas no papel me parece dois lutadores assim, que eles estão no mesmo patamar. São dois strikers interessantes. O Barlow, um cara um pouco mais de golpes singulares, o Jordan mais de volume. O Jordan, por incrível que pareça, e aqui vocês talvez vão rir, vão zoar, mas ele me lembra um pouco o estilo do Nick Diaz, que é aquele cara de boxe, de volume, que bate em cima, bate no corpo, né? Então acho que vai ser uma luta interessante, porque são dois caras que vão buscar essa trocação, a não ser que um deles resolva partir para a queda porque tá levando desvantagem, ou porque quer confundir o adversário. Mas no papel me parece uma luta muito interessante. Ambos vêm de derrota, né? Na verdade, o brasileiro só lutou uma vez no evento, que foi a derrota que ele teve para o Ozzy Dias. Uma luta até bem equilibrada, que eu lembre, poderia até ser para ele a vitória. E o Barlow vem de derrota, uma derrota cachapante, daí para o Sam Patterson, no nocaute, né, no primeiro round. Mas antes ele vinha vencendo, chegou a vencer 2 lutas pelo menos no UFC. Então, meu palpite para essa luta, creio que é uma luta muito equilibrada. Creio na vitória do americano. Eu acho que o americano vai acabar. Nossa senhora, mas esse palpite talvez ele mude na hora da luta. Vou ficar com o americano, mas é uma luta dura. O brasileiro pode acabar achando o queixo do Barlow, que talvez não é tudo isso. Essa última derrota dele fez ele perder muitos pontos comigo. E nas odds, como está, vamos ver aqui, favoritismo é do Barlow. Bastante até, hein? Me surpreendeu. Acho que não estão levando muita fé no jogo de volume do Jordan Santos. Bom, vamos para a próxima luta então, que é entre o Bruno Bulldoguinho contra o Young Sung Park. E aqui eu vou deixar para o Barbie fazer a análise dele. E aí, Barbie, o que esperamos? O que vamos esperar dessa luta? Assim, acho que o favoritismo do Bart tá meio desnivelado. Obviamente, ele é favorito, deveria ser mesmo, até porque o Bulldoguinho já tá, bom, numa decente, 35 anos de idade, numa categoria onde todo mundo luta na velocidade da luz, vindo de 2 derrotas consecutivas, que não só foram derrotas por nocaute, mas também foram derrotas que ele apanhou muito, sabe? Pro Manel Kape, pro Josh Boban. Antes disso, até a luta que ele venceu contra o Cody Durham, ele tomou um bom atraso. Então, tipo, eu fico me perguntando tanto que essas lutas não tiraram dos anos de vida que o Bulldoguinho tem, sabe? Porque, como eu falei, não só o nocaute aconteceu, mas os 2 rounds anteriores, o primeiro e segundo round, tanto contra o Cap quanto contra o Van, foram rounds de muito volume, muitos golpes tomados, sabe? Aí tá pegando o Hyun-Sung Park tá vindo de uma das maiores passadas de caminhão dos últimos tempos, que ele tomou contra o Tatsuro Taira, que foi uma luta que realmente mostrou um desnível ali. Que ele não conseguiu render nem em pé, muito menos no chão. Antes disso, ele tinha mostrado boas performances, é um wrestler de bom nível, um cara que tem um bom jogo de clinch, tem um bom poder de nocaute, bons golpes em combinação também. Eu diria o Park é com certeza favorito, é um cara que, bom, tá aí subindo na categoria, mais jovem. Não acho que ele vai ser um cara a nível de top 5. Acho que, inclusive, se a gente fosse pegar de auge por auge, eu possivelmente apostaria no Bulldoguinho aqui nessa luta, mas nessa atual condição que ele está, eu acho muito difícil palpitar nele. Eu palpitaria aqui no Parque uma vitória mais dominante, assim, trabalhando wrestling, trabalhando o jogo de trocação quando necessário, uma vitória por decisão. O Bulldoguinho tem suas chances, com toda certeza, é um cara que tem bastante poder de nocaute para a categoria, mas nessa envelhecida súbita que ele deu, ainda mais tomando os atrasos que ele vem tomando, eu acho bem complicado apostar nele. Então, meu palpite vai ficar com o Hyun-Sung Park, pensando numa luta por decisão. Acho que vai ser uma luta mais competitiva que o esperado. Boa, é isso aí. O favoritismo tá na casa de apostas pro coreano mesmo, e não é muita surpresa, né? O coreano, apesar de vir de derrota pro Tatsuro Taira, ele impressionou bastante nas lutas anteriores que ele fez.
E agora vamos encerrar o card preliminar com Charlie Jordan e Dave Grant. E aqui o que eu posso dizer desses dois atletas, caras bem mais voltados ao striking, né? São strikers, são caras que buscam a trocação. O Charlie Jordan até tem boas finalizações, finalizou a última luta dele contra o Victor Henry, já chegou a pegar numa guilhotina também, né? Ele gosta de usar a guilhotina contra o Carcassinha. Então, é um cara que pode oferecer perigo no chão também. Mas creio que essa luta vai se desenrolar principalmente em pé, onde o Grant também. O Grant oferece muitos riscos. É um veteraninho aí que tá, olha, dando o que falar. Na última luta ganhou do Damon Blackshear, eu confiei nele. Ele era bem zebra, eu apostei na vitória dele, me dei bem. E acho que ele pode dar trabalho pro Charlie Jordan, que foi colocado. É um canadense, né? Ou seja, tá lutando em casa. O UFC espera que ele vence. Creio que ele é o favorito para essa luta, apesar de confiar no Grant em outros confrontos. Acho que aqui ele vai pegar um cara duro, que é o Charlie Jordan. Recentemente o irmão dele assinou com o UFC, né? Canadense também. Me surpreendeu um pouco a derrota que ele teve pro Jean Silva. O Charlie Jordan é um cara duro, que até então eu não tinha visto ele ser brutalizado como foi nessa luta aí contra o Jean. Então, eu acho que ele vence o Dave Grant. O favoritismo nas casas de apostas está apontando um favoritismo do Charlie Jordan, pelo que eu vi. Deixa eu só ver o número exato aqui. É 1.57, 1.58, por aí. Então, chancela aí tudo que eu disse. Uma luta interessante. O Jordan é um cara mais agressivo, mais do infight. O Grant pode acabar buscando uma luta um pouco indo pelos atalhos, entrando e saindo, até porque a idade dele tá avançada, então vai depender um pouco do Grant para essa luta ser boa ou não. Creio que ele vai também cair para dentro no final dela, pelo menos, no terceiro round ali, se as coisas estiverem sem um vencedor claro, ou ele buscando, né, recuperar a desvantagem, a gente vai ter um terceiro round eletrizante se chegar lá. Então é isso. Maravilha, Melotíssimo. E Meloto, conta pra gente que horas começa o card principal e qual a primeira luta dele, por favor? Então, o card principal tá previsto para as 20 horas e a primeira luta é entre o Kyle Nelson contra o Matt Frivola. Aqui a gente tem um canadense, né, que é hoje um dos grandes nomes lá, por incrível que pareça, já que o Canadá não tem grandes nomes no momento. Vai estar abrindo esse card principal, o Kyle Nelson, vem de derrota pro Steve Garcia. Eu considero ele um striker bem decente, perigoso, até dá para dizer assim. Nocauteou o Bill Algeu, por exemplo, né? Pô, foi uma grande performance dele. E vai estar enfrentando o Matt Frivola, que é um cara duro, nocauteador também. Vai oferecer grandes riscos a ele. Pode botar água nesse chope aí canadense. Vem de 2 derrotas, então se perder essa aí pode ser talvez o fim da linha dele no evento, mas é um cara duro, uma luta de bom nível, acho que vai chamar a atenção da galera, vai ter uma boa, a torcida vai engajar nesse confronto aqui. Favoritismo, pelo que eu vi nas casas de apostas, está muito equilibrado, levemente a favor do Frivola, e o meu palpite vai ficar com o Nelson. Eu acho que o Nelson vai ganhar essa luta. Assim, posso mudar de ideia até chegar a esse confronto, mas por enquanto meu palpite está um pouco mais no Nelson. Eu acho que ele vai inflamar um pouco mais, não sei, ele vai ser um pouco mais agressivo, não sei, não tem muito no que me apegar nesse palpite, uma luta muito equilibrada. Confesso a vocês que eu estou em dúvida ainda. E o próximo confronto é entre o Cody Gibson contra Auric Lang. E aqui tá uma grande prova de que o Canadá tá carecendo muito de lutadores, né? Porque estão colocando 2 caras que não são canadenses no card principal desse evento. No UFC Rio, no último evento, toda a luta tinha um brasileiro. Então, Cody Gibson, um cara bem veterano do UFC, segunda passagem dele. Vejo ele mais como striker, mas também tem usado a luta agarrada para vencer lutas que talvez estejam difíceis ali de trocar. O Auric Lang é um striker, já venceu lutadores, ambos já tiveram vitórias interessantes no evento. Por conta da diferença de idade, eu acho que pode ter aqui um favoritismo pro Auric Lang. Eu ainda não vi as odds nas casas de apostas, mas já vejo para chancelar o que eu disse. Acho que o Auric Lang pode evitar o jogo de quedas do Gibson e manter essa luta em pé.
causar mais danos. É um cara que eu considero duro. Tem vitórias aí interessantes. Teve um no contest contra o Daniel Marcos, que era uma luta que estava sendo equilibrada ali. Então, o meu palpite vai ficar na Auric Lang. Pelo que eu vi aqui nas odds, nas casas de apostas, o favoritismo é do Gibson, o que eu discordo. Nessa luta eu vou na zebra, eu vou no Auric Lang. E depois, a luta seguinte é entre Aliás, é uma luta feminina. Manon Fiorot contra Jasmine Jasudavicius. Barbie, vou deixar pra você essa aqui, meu amigo. Quem você acha que vence? Qual a sua análise dessa luta? A trocadora contra a grappler aí, eu fico feliz que a Jasudavicius esteja recebendo a chance dela aí no alto nível, porque ela vem fazendo um trabalho bem sólido aí na categoria, vem tendo muitas vitórias em sequência. Agora, não sei se ela aguenta. Esse que é o negócio, né? Já são 5 vitórias seguidas para a Jasudavicius e ela vem tendo performances cada vez melhores, mas tá aí pegando tranquilamente o maior desafio dela, que é a Fiorot. E o meu palpite, sendo bem sincero, vai ficar com a Fiorot aqui, porque eu acho que a Fiorot já enfrentou wrestlers melhores do que a Jasudavicius, e ela foi capaz de anular o jogo de grappling na sua maior parte, sabe? Ela fez 5 rounds com a Blanchfield e ela foi capaz de anular completamente o jogo de grappling da Blanchfield. Eu acho que a Jasudavicius, bom, ela tem um wrestling diferente, ela tem entradas diferentes, mas eu não imagino que ela vai ter muita facilidade, que é dar uma adversária com um nível de força física que a Fiorot tem, e eu acho que na distância a Fiorot é uma lutadora mais rápida, ela tem os jabs diretos, ela tem os pisões laterais, ela é uma lutadora simplista em termos de distância, mas eu imagino que ela vai pegar muita Jasudavicius entrando na distância com os ganchos dela com a mão da frente, eventualmente levando a uma vitória, muito provavelmente por decisão. O meu palpite vai ficar na Manon Fiorot, é um clássico confronto de estilos aqui, mas eu já vi a Fiorot desempenhando muito bem contra lutadores que foram para a luta tentando impor o grappling delas, enquanto a Jasudavicius nunca pegou um oponente nesse nível. Muito bem, é isso aí. O favoritismo nas casas de apostas está para Manon Fiorot 1.44, 1.45. Bom, depois a gente vai ter uma luta entre o Marlon Vera e o Awemi Zahabi, e aqui eu vou falar um pouquinho desse confronto. Para quem não sabe, 2 caras da elite, dos pesos galos, assim como a gente tem um confronto anterior a esse aí, que é entre 2 ranqueados, né, a Manon Fiorot e a Jasmine, teremos agora também uma luta assim. O Marlon Vera, cara que já disputou o cinturão, muito poder de nocaute. O Zahabi vem de vitória para o José Aldo, é um cara duro. Pelo que eu vi nas casas de apostas, o favoritismo está para o Zahabi, mas nessa luta eu discordo muito também, viu? Eu não considero o Zahabi favorito, acho que essa vitória sobre o Aldo está sendo muito supervalorizada para contribuir para essa odd aí. O meu palpite vai ficar com o Vera, por ser mais perigoso em pé, essa luta vai transcorrer a maior parte do tempo na trocação, e de repente, se for pro chão, acredito que o Vera tem condições de ficar por cima. De repente, ele vai até buscar isso. O cara mais completo, mais tarimbado, venceu lutadores melhores, né? O Aldo, apesar de ser duro e tal, mas tava no final da carreira, tanto é que foi a última luta dele. Então, não considero tanto aquela vitória do Zahabi ali a ponto de colocar ele como favorito contra o Vera. Concorda com o Meloto, Barbie? A gente vai no palpitão de Marlon Vera nessa daí? Sei não, hein? Pô, para ser sincero, eu concordo demais com o Meloto. Eu acho o Zahabi um lutador, na verdade, bem limitado. Eu acho que ele não deveria ter saído com a vitória contra o José Aldo. Acho que aquela luta foi um garfo tremendo, inclusive. E, tipo assim, vale contar que era o pior Aldo da história, aquele ali. Mas, assim, ainda acho que o Zahabi vem tendo performances bem surpreendentes, vem mostrando muito coração, mas eu acho que aqui tem uma diferença física muito grande, eu acho que tem uma diferença de poder, eu acho que tem uma diferença de qualidade técnica também, que eu não imagino ele sendo capaz de compensar. Eu acho que mesmo que ele tenha algum sucesso contra o Marlon Vera, ele vai perder essa luta. E aí, Meloto, a gente chega no Common Event, né? Qual é? Isso, entre o Kevin Rowland contra o Mike Malone. Aqui temos um ranqueado, que é o Rowland, fazendo o Common Event, contra o grande expoente hoje, dá para dizer assim, pelo menos a grande promessa, né, do Canadá no UFC.
que é o Mike Malott. É um cara jovem ainda, tá buscando mostrar a que veio. Teve uma derrota ali pro Neil Magny, que diminuiu muito os pontos dele, né, a moral dele no evento. E o Kevin Rowland é um funcionário da empresa, tá sempre lutando, um striker bem agressivo. Tem algumas vitórias por finalização também, quando a luta vai pro chão, às vezes ele consegue uma finalização ali que surpreende. E é uma luta que o Rowland é um osso duro de roer para qualquer um. Creio que o Malott vai ter uma certa vantagem enquanto tiver gás. Eu acho que ele vai usar o controle dessa luta para levar para o chão, de repente controlar por cima, mas enquanto tiver em pé, ele vai ter dificuldade. Então, olhando as odds aqui, ó, favoritismo está pro Malott, mas bem levemente. Sei não também, viu? Mais uma luta interessante, equilibrada, onde eu estou mais voltado aí com a zebra. Creio que o Malott ainda não tem nível suficiente para passar do Rowland. Acho que vai ser uma luta muito dura para ele. O voo de vitória é do Rowland nessa. E aí chegamos na luta principal, Reinier de Ridder versus o Brendan Allen. Pois é, né? A luta original era com o Fluff, com o Anthony Hernandes. Foi substituído pelo Brendan Allen. O que dizer sobre essa substituição e sobre este adversário do Reinier de Ridder? Brendan Allen caiu do céu essa luta para ele, Barbie. Quem é o Brendan Allen, para quem não o conhece? O que ele vai trazer para vencer o jiu-jitsu do de Ridder, Barbie? Assim, é uma substituição triste, porque era uma luta muito clara para, tipo, colocar o vencedor na porta do cinturão entre dois lutadores que estão ali no top 5. Agora, o Brendan Allen, ele inclusive já perdeu pro Anthony Hernandes, perdeu na decisão, foi uma luta bem competitiva, que se mostrou uma coisa que é muito, muito típica do Brendan Allen, que é a burrice extrema. Porque ele é um lutador muito bom, eu acho que ele é proficiente em todas as áreas, inclusive. É um cara que tem boas mãos, tem bom boxe, tem boas combinações. No jogo de chão, ele é um cara agressivo com as finalizações, consegue trabalhar muito bem por cima, tem bom cardio, tem bons ganchos quando o adversário está entrando na distância. Mas ele é burro. E eu digo isso assim, não de uma forma simples, do tipo assim, pô, ele é burro porque não fez a estratégia correta. Não, ele faz lambança mesmo, sabe? O Brendan Allen, ele é burro porque ele consegue perder lutas que ele deveria ter ganhado, ou consegue pelo menos perder momentos, ou perder a iniciativa da luta através da sua incapacidade de ser inteligente. Como, por exemplo, inclusive, essa luta contra o Anthony Hernandes, eu diria que essa luta foi, inclusive, muito mais parelha do que eu estava esperando, e isso que é mérito do Allen, mas da mesma forma, foi a incapacidade do Allen de se manter na estratégia que fez ele perder essa luta, porque ele não conseguia parar de se jogar na guilhotina, ele não conseguia parar com interações de grappling, sendo que ele estava ganhando toda vez que a luta ficava em pé. Ele acertou uma pesada na cara do Anthony Hernandes, o Hernandes se jogou numa queda, e o Allen pensou, pô, é o meu momento de finalizar, maluco. Beleza, fez a besteira, não deu certo. Chega no intervalo do segundo pro terceiro round, o corner dele tá implorando, você precisa parar de se meter nessas enrascadas, você precisa parar com essas besteiras. O cara não consegue, ele não consegue. Então é difícil apostar no Allen e é até quase frustrante. Eu lembro que alguns anos atrás, perdão, alguns anos atrás, eu tinha o Allen como, com certeza, esse cara vai ser top 5. Com certeza, porque ele é jovem, ele tem bom nível em todas as áreas, ele tá lutando numa categoria que não é das melhores, já aparenta um bom condicionamento físico, consegue chutar bem, consegue fazer bom grappling, não tem lá as melhores quedas, mas ele consegue trabalhar bem com as mãos, consegue se lidar bem com interações de grappling, boas raspagens, boas finalizações também, mas o cara não consegue, ele não se ajuda, ele não se mantém na estratégia, até mesmo essa luta contra o Imavov, que ele perdeu na decisão, foi uma luta frustrante de ver, porque o Allen, ele se deu melhor na trocação do que ele esperava, mas ele pareceu incapaz de entender isso. Ele continuou se lançando nas quedas que estavam sendo mal cedidas até se exaurir completamente e aí acabou perdendo a luta. Tipo assim, ele é um lutador melhor do que ele, como dizer, as habilidades dele fazem ele parecer um lutador melhor do que ele acaba sendo.
porque ele é muito completo, mas ele não consegue reproduzir isso no nível mais alto. A última luta que ele fez contra o Vettori, muita gente falou, foi uma lutaça, e de fato foi uma luta que teve muitos golpes atingidos por ambos os lados, e eu achei que foi uma luta pobre, no sentido que eu esperava mais do Alan contra um Vettori absolutamente diminuído. Ele tomou muita pancada, claro que ele acertou mais do que tomou, ganhou a luta de uma forma dominante, mas eu esperava mais dele. Eu acho que ainda é um lutador muito jovem, é capaz que ele consiga tropeçar no top 5 em algum momento, inclusive está recebendo aí essa chance de ouro. Como falei, é um cara bem capaz em todas as áreas, é um cara que tem cardio para 5 rounds, é um cara que pode ter estratégias tanto como trocador quanto como grappler, mas é impressionante a consistência que ele faz as piores decisões do mundo quando ele está dentro do octógono. É impressionante. E do outro lado, Barbie, tem um lutador pouco ortodoxo, né? Um pouco esquisito, Renier de Ridder. Luta de um jeito meio estranho, meio desengonçado, tem um certo DNA de Duplessis. O que você acha? Que análise, como que você descreveria, que análise você faz do jogo, da luta, das armas, das ferramentas do Renier de Ridder, Barbie? Renier de Ridder é como se seu Capitão Carisma tivesse se dedicado desde criança e virado lutador, porque é um cara sem nenhuma capacidade atlética, que obviamente estudou o jogo e resolveu que, ó, eu não tenho capacidade atlética, o que eu tenho mais que as outras pessoas é condicionamento físico. Então eu tenho que abusar disso. Eu tenho que fazer isso se tornar um jogo funcional no nível mais alto possível, sabe? Então todo o jogo dele, principalmente o jogo dele de trocação, é baseado nisso. É baseado em andar para frente, colocar o adversário no clinch, puxar o pescoço dele, trabalhar as joelhadas no corpo. Ele que é um cara muito alto, né? É um cara com grande envergadura. A trocação dele em termos de soco é meio bagunça. É bem bagunça, na verdade. Mas o trabalho dele é extremamente consistente, com joelhadas no corpo, o trabalho dele no clinch, com cotoveladas também, com pressão. Isso acaba fazendo mais efeito do que qualquer outra coisa, porque o objetivo dele é exaurir o adversário para então conseguir impor seu jogo de wrestling e o seu grappling, que é de altíssimo nível. O grappling dele é realmente de um nível muito, muito alto. Eu, inclusive, vou dizer que eu gosto muito do Anthony Hernandes, mas eu acho honestamente, o Renier de Ridder o pior casamento possível para ele. Em toda a categoria, incluindo o campeão, incluindo o ex-campeão Dricus du Plessis, porque o Renier de Ridder seria um cara que trabalharia exatamente onde o Hernandes não gosta, que é trabalhar a linha de cintura dele, não se deixaria ser quedado com facilidade, seria extremamente competitivo em termos de solo, se levantaria, colocaria ele no clinch, trabalhando mais joelhadas, atacaria exatamente no ponto fraco. Da mesma forma, eu não acho que o Renier de Ridder conseguiria render muita coisa contra um cara como o Dricus du Plessis, porque existe uma diferença tão grande de força física ali, que eu fico pensando exatamente o que ele pode fazer, sabe? Não é como se o de Ridder tivesse a melhor defesa do mundo, ele não conseguiria quedar, ele conseguiria clinchar, mas aí é aquela coisa tipo assim, você tá clinchando um tronco de árvore. Qual que é? Então, é impressionante para mim, é muito interessante como que o casamento de lutas é uma coisa muito significativa para o Renier de Ridder, pelo estilo que ele tem. Eu acho que ele tá vindo aí da maior vitória da carreira dele, que foi contra o Robert Whittaker, e até mesmo nessas lutas, eu acho que ele teve uma performance surpreendentemente positiva. Da mesma forma, eu acredito que a luta foi muito parelha, inclusive, chegando nos rounds finais, você viu que o Renier não conseguiu sustentar mesmo o próprio ritmo, sabe? A luta se tornou muito, muito guerra, e ele cansa também. Eu falei aqui muito dessas coisas, que ele tem um card privilegiado e trabalha no volume, mas a ideia dele eu tenho que cansar o meu adversário mais do que eu estou me cansando. E isso, em geral, funciona. É um cara que, muito diferente do Brandon Allen, o jogo dele, a estratégia dele é muito bem feita. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que ele não leva vantagem contra a maior parte dos oponentes nesse nível, em questão de capacidade atlética. O que ele vai fazer é tentar trabalhar o tanque de gás do adversário, fazendo com que a estratégia do adversário se torne, tipo assim, eu tenho que barrar essas entradas, ou tenho que pegar ele entrando. A luta se torna mais frenética, a luta se torna mais caótica, e é nesse caos que você vê um cara como o Renier de Ridder se dando muitíssimo bem.
Bom, como eu falei, questão de nível de solo aqui, o trabalho dele por baixo. Ótimas raspagens, ótimas tentativas de finalização, constantemente incomodando o adversário, não deixando ele se estabilizar. E por cima, é um dos melhores chãos da divisão dos médios atualmente. É um cara que tem um ótimo ground and pound, boas passagens de guarda, boas finalizações por cima. Não tem muito o que reclamar a respeito do Renier no solo. Bom, chegamos no encaixe, né, Barbie? Quem vence e como que você imagina essa luta acabando? Você vê, eu acho que esse é um casamento até interessante, porque, como eu falei, eu acho que o Brandon Allen, ele tem capacidade técnica para lutar com a maior parte dessa categoria, pelo menos dar uma luta competitiva. Eu só não boto fé nele a longo prazo por conta das decisões que ele faz dentro do octógono. Então, para mim, o que acontece nessa luta é que o Allen muito provavelmente vai ter uma certa facilidade em conectar golpes retos e principalmente ganchos quando o Renier estiver entrando na distância para trabalhar o clinch dele, para trabalhar as cotoveladas. Eu acho que o Allen vai ter uma vantagem significativa em termos de boxe, mesmo que ele seja o cara mais baixo, com menor envergadura. Bom, pelo menos eu imagino isso, mas eu não olhei os dados. E eventualmente, o que eu imagino é que o Allen ele vai ceder muito, principalmente ao jogo de solo aqui, pela incapacidade dele de evitar esse tipo de jogo. Eu acho que se o The Healer tentar uma queda e o Allen ver uma oportunidade, vou pegar uma guilhotina, vou pegar uma perna, vou pegar um braço, ele vai se jogar no solo. Ele vai deixar o grappling acontecer. E honestamente, eu acho que o Renier é o lutador mais capaz em termos de jogo de chão aqui, sabe? Essa é a luta para o Allen entrar com uma estratégia muito bem feita em manter a distância, em trabalhar o boxe dele, em não deixar que a luta entre no clinch, não deixar que o grappling aconteça, a não ser que seja exatamente nos termos dele, que ele consiga trabalhar por cima de uma posição bem vantajosa. Mas eu não imagino isso acontecendo, sabe? Eu acho que o Renier tem uma estratégia, ele tem um plano A muito forte nesse sentido. É um cara não muito atlético, mas ele vai entrar para fazer a mesma coisa contra todos os oponentes, e isso quebra qualquer um, a não ser que você consiga nocautear ele, você ainda vai ter que lidar com um volume alto, você ainda vai ter que lidar com um cara gigantesco indo para cima de você, trabalhando joelhadas, trabalhando volume de golpes, puxando seu pescoço. Isso é chato, isso é difícil de se lidar. O Allen, ele vai meter a mão na cara do The Healer. Eu acho que eventualmente a luta chegando no clinch, ele vai topar as investidas de grappling. Ele vai falar, não, bora pro chão, bora pro chão. E aí eu acho que ele vai tomar bastante atraso. Eu acho honestamente que o The Healer vai vencer essa luta, o meu palpite está indo nele. Acho que ele vai vencer por uma imposição do jogo de grappling, e eu acho que quanto mais rápido o Brandon resolver, não, vou deixar o grappling acontecer, melhor pro The Healer, porque ele nem precisa se exaurir tentando fazer uma trocação imposta na base da fricção. Ele pode fazer o Brandon se exaurir tentando se esquivar de um jogo de solo que, na minha opinião, ele é menos capaz do que o The Healer. Então, meu palpite está indo no Renier The Healer por decisão. E eu acho que, honestamente, pode ser uma luta mais competitiva do que eu espero, mas baseado no que eu já vi do Allen, eu não tenho nenhuma esperança que ele faça as decisões certas na hora certa. Eu acho que ele vai cometer muitas besteiras, vai fazer o jogo de grappling acontecer antes do que deveria e dar essa vantagem para o adversário. Perfeito, e bora pro campo minado. Campo minado. Começando com o recap dos palpites no campo minado que fizemos para UFC Rio, Charles do Bronx versus Matheus Ganro. O Barbie foi de Davidson Figueiredo vencendo Montel Jackson, seria o meu palpite, vale dizer, eu sabia que ele ia cravar, ganhei um dinheirinho aí inclusive, pagando 3,50, cheque pro Barbie, mantendo a liderança. Na sequência, eu fui de Charles do Bronx vencendo Matheus Ganro, pagando 1,95. Cheque para mim, cheque para o Rampazzo, mantendo-me na cola do Barbie. Não tarda a ultrapassagem. E o Meloto foi de Simon Oliveira vencendo Luan Santana, quen para o Meloto. Nada de novo, né, Barbie? Nenhuma novidade. Nada de novo, dia comum, melotíssimo, micoloto. Eu acho que a gente devia colocar o Meloto para pagar mico, só para não perder o hábito, inclusive. Eu queria propor uma mudança de regra, né? De repente eu palpite 2 vezes para ter mais chance.
Já tá aceitando, Barbie. Acabou aquela coisa de respeite a minha história, não sei o que, já aceitou. Não, é óbvio que agora eu tô vestindo um personagem, né? Só pra. Agora, não, Clássica, né? o negócio é que eu respeito a história do Meloto, eu respeito. Infelizmente, não é a melhor história. A minha história é a que vai ser escrita também ainda, né? Porque isso aqui é uma maratona, isso aqui vai longe. Vou chegar lá. Você foi o primeiro a escolher dessa vez, no campo minado deste evento. Quem sabe a coisa começa a mudar. Qual foi tua escolha, Melô? A minha escolha, ela vai no Marlon Vera, que é zebra, tá pagando 2,10 e não concordo com essas odds. Meu palpite vai nele e dessa vez eu vou ganhar. Barbie, você é o segundo, eu fiquei por último. Senhoras e senhores, o meu palpite não, porque o meu palpite está indo contra o meu campo mirado, mas eu tô indo do Brandon Allen vencendo Rainier the Healer, pagando 2,75. Porque se a gente torce contra, a gente podia pelo menos ganhar alguma coisa com isso. Você tá indo no lutador burro. Eu tô indo no lutador burro. Ou seja, se você errar, a gente discute depois quem que é o burro. O burro é quem está atrás. Você não discute com o primeiro lugar, entendeu? Eu estou indo e eu tô jogando alto aqui. Eu tô indo de Bruno Bulldoguinho, Bruno Silva, pagando 3,0 contra a farsa Hyun-Sung Park. Rapaz, hein? Ah, Ainda chamou, ainda ofendeu. Tinha que ofender. resultados vão provar que eu estava certo. Vamos aguardar até terça-feira que vem. O que vai ter terça-feira que vem? Não, que vai ao ar na quinta. O que vai ter quinta-feira que vem, Meloto, aqui em Três Tapinhas? Vini do diretaço. A edição centenária de Três Tapinhas. Vini do diretaço amarrado na fogueira, amarrado no mastro e a gente tacando fogo nele. Quero só ver, hein? Ó, o placar do campo minado tá, em primeiro lugar, Barbie com 14,60. Em segundo lugar, Rampazzo na cola com 12,01. Dá para passar nessa daí já. Não, não dá ainda não. Ainda não. Se eu acertar aí o Barbear, fica 14,60 versus 14,01. Tô na cola. E o Meloto com 7,6. Cara, a coisa já embaçou para você, Meloto? Mal começou o ano. Cara, como eu disse, todo o império um dia ele cai, não adianta. Vocês acham que já ganharam, é isso? Esse é o discurso? Sim, Miluta, eu acho que eu já ganhei. Esse é o discurso. Você está completamente enganada. A disputa recém começou. Deixa ele, Meloto. Deixa ele. Coloca mais 100 aí, Miluta. Coloca mais 100 aí, Miluta. Eu quero apostar que eu vou ganhar. Tô ouvindo você mexendo nos números aqui. Não venha roubar número, não, hein? Não venha roubar ponto, não, hein? Ô Barbie, por favor, qual que é o teu tapinha de despedida? Então, senhoras e senhores, hoje seu capitão está na paz, porque o meu tá bem de despedida. Mas ainda assim, eu vou tirar aqui os meus óculos e olhar para vocês no fundo do coração. O meu tapete de despedida vai nas costas do Merab Dvalishvili, porque como não poderia ser? Ele foi casado para fazer a quarta disputa de cinturão dele, a quarta defesa de cinturão dele em um ano. Galera, isso é insano, insano. O ritmo desse cara, é óbvio que a gente fala tipo, do ritmo dele em termos de luta, mas o ritmo da frequência de lutas dele é uma coisa insana. A disposição dele para defender esse cinturão é uma coisa insana, sabe? Me lembra até um pouco o Charles do Bronze quando ele teve o reinado dele, que ele limpou a categoria de tal forma que o Islam foi para a disputa de cinturão depois de vencer o top 10 da categoria. Não foi nem um top 5, né? Foi o top 10 que era o Bob Green. Eu sei que ele já tinha vencido um top 5 antes, mas a questão aqui é que o Merab tá fazendo um trabalho tão sólido na categoria que a galera nem precisa se tornar incontestável para disputar o cinturão com ele. Eles não precisam ser tipo assim, vai ser o top 1 contra o top 2 e o vencedor disputa o cinturão. Não, ele tá vencendo todo mundo. Por exemplo, você repara o bolo que tá na categoria dos médios atualmente, né? Que a gente teve a luta do Borralho contra o Imavov, a gente teria a luta do Derrider contra o Hernandes, que só por aí já teria dois caras que seriam incontestáveis para disputar o cinturão, mas seriam dois, né?
e aí fica já um na espera enquanto o outro disputa, ou coloca os dois para disputarem. Na categoria dos galos isso não acontece porque ele tá lutando com todo mundo, ele tá lutando num ritmo altíssimo, e cara, a gente tem que ser muito grato por isso, a gente tem que ser muito grato porque o campeão da melhor categoria da atualidade não para de defender o cinturão, e ele não escolhe luta, ele defende contra qualquer um. O Omar provavelmente também vai ganhar a revanche dele sem nem merecer. Vai vencer Mário Bautista e vão falar, quer saber, disputa o cinturão de novo, porque não tem mais gente. Sabe, é isso, o Merab tá batendo em todo mundo e ele tá topando todas as lutas, tapa nas costas dele, porque insano esse trabalho. Bom, teu tapete de despedida corroborou, reforçou o meu espinho na garganta da edição passada, né? Que é tipo, levantemos as mãos pro céu e celebremos que estamos vendo este lutador, este espécime, que é Merab Dvalishvili, em tempo real. É um privilégio. É um privilégio. O meu tapinha de despedida diz respeito, versa, sobre a performance do Charles contra o Matheus Ganrolho. Vou falar o português claro e o jargão MMAzístico aqui. Tirou Ganrol pra nada. Foi impressionante. Foi impressionante. Eu fiquei impressionado. Eu até boto fé que algumas pessoas, eu já achava que ia acontecer isso mesmo. E eu não achava. Eu fiquei impressionado. Tirou o Ganrol pra nada. E aí eu chego a duas conclusões. A primeira, cara, que lutador é o Charles do Bronx? Que lutador é o Charles do Bronx? Rampazzo, em outubro de 2025 você tá falando isso? Em outubro de 2025. Eu acho que o Charles já colecionou feitos, já provou por A mais B que é acima da média, isso tudo eu já sabia. Mas eu tô colocando ele num patamar, realmente, assim, o tempo passa e ele continua jogando uma bola fina, mostrando-se capaz de estar no topo da colina. Que lutador, cara. Assim, tipo, não, é porteiro de cinturão. É porteiro de cinturão. Só não consegue o cinturão. Porque as lutas contra o Makachev e contra o Tupura não foram competitivas. Fora isso, cara, ninguém chega no cinturão, ele não deixa. Ele não deixa. Que lutador é o Charles do Bronx? E a segunda conclusão que eu chego é que lutador é Ilia Topuria. Olha o que o Ilia Topuria fez com este monstro que é o Charles do Bronx. Não foi um pombo sem asa do nada. Tá? Aquele nocaute ele foi construído ante uma soberania. Que lutador é essa porra desse Ilia Topuria, cara? Malandro. Esse é o meu espinho. Vai lá, Melô. Meu espinho, não. Esse é o meu tapinha nas costas do Charles do Bronx. E, por extensão, um tapinha nas costas do Topuria. É isso aí. Arregou. Então, o meu tapa ele também vai nas costas do Bronx, Arregou. porque ele chancelou, ele sacramentou novamente o bom momento que o Brasil vive no MMA. Eu tenho visto muita gente, não só da bolha do MMA, mas até de fora. Olha a percepção que as pessoas têm, que o Brasil não tá bem no MMA, o Brasil tá mal no MMA, né? Por conta, talvez, de alguns lutadores terem tido resultados ruins e tal. Mas se tu for ver, o Pantoja tá no topo do esporte, dominando a categoria dele. Agora o Poatan novamente tá como campeão, mas enquanto ele estava como campeão, o discurso era basicamente o mesmo. Então eu acho que a galera tá se apegando muito aos resultados em confrontos ali diretos entre... Cinturão feminino em vista. Exato, eu já ia comentar sobre isso. A galera tá se apegando muito a confrontos diretos ali nos cards entre brasileiros que estão começando ou que estão ali chegando no UFC recém, e dizendo aquilo ali tá virando nossa, o Brasil tá mal por conta desses confrontos diretos. No próximo podcast eu até vou fazer isso. Eu vou trazer aqui o placar exato pra gente ter essa noção. E olha só a questão dos cinturões, né? Como o Rampazzo falou, a gente tem mais um cinturão pro Brasil chegando aí. Vilna Jandiroba contra a Mackenzie Dern, que representa o Brasil também. Então já são 3 cinturões, a não ser que tem empate, né? Nessa luta aí. 3 cinturões pro Brasil, que pode vir a aumentar ainda mais.
E aí seria inédito. Eu não lembro se chegou a ter 4 campeões. De repente, sim. Mas pode até mais que 4. A gente tem a Natália Silva no peso mosca, que tá voando aí, logo logo vai estar disputando o cinturão. Creio que vai enfrentar a vencedora da Valentina contra a Zhang Weili, que luta, né? Que seria, inclusive, contra qualquer uma das duas. A gente tem no peso pena o Diego Lopes de novo na porta de disputar o cinturão, pertíssimo ali ainda. Por que não sonhar de repente com uma reviravolta do Jean Silva? Tem tempo para isso. Olha, no peso pesado, o Malhadinho tá sonhando ainda, é difícil. Então, eu não vejo essa terra arrasada como muitos pregam, que o MMA brasileiro tá em baixa, que pode ser que não seja mais o mesmo, eu concordo, mas que tá mal, que tá ruim, aí eu acho que é demais. E o Charles, né, o Poatan na semana passada, na semana retrasada, agora o Charles sacramentaram de vez isso. O Brasil tá vivendo um momento bom mesmo. Quem foi que disse que 3 tapinhas não pode ser Pacheco? Quem foi que disse que 3 tapinhas não pode ter seu momento Pacheco? Muito bom, Meloto. Muito bom. Viva a fase do Brasil no MMA, em que pese o meu tapinha de despedida da semana passada, em que eu faço um disclaimer. Tem até um corte que o Meloto subiu aqui sobre em que eu explico a diferença de você torcer por uma nação no esporte coletivo e no esporte individual, né? Mas eu concordo. O Brasil vive uma belíssima fase no MMA. Eu esqueci do Carlos Prates ainda também nos meio médios. E quem sabe o Caio Borralho nos médios, né? Ainda não. Eu não descarto esses caras serem campeões ainda. O Borralho eu acho mais improvável. O Carlos Prates eu colocaria as minhas fichas. E acho que o Brasil vive uma fase exuberante acho que é o principal país. É o principal país hoje. Eu acho que é. Inclusive, os Estados Unidos não tem um campeão. É o principal país. E nem a Rússia agora, né? Então, O Gomedian Kalaev era o único campeão. que o Brasil tá em uma fase, é o principal país. É o com mais vencedores, com mais campeões. Ai, meu Deus, como é bom ser brasileiro. Em alguns pontos em outros é terrível. Cavaleiros e Brutamontes, ousadas e desdonzeladas, contem as horas para a 100ª edição de 3 Tapinhas. Vamos assoprar velhinhas na quinta-feira que vem, sabatinando o Vini do Diretaço numa situação, num contexto em que você nunca viu. Até lá. 3 tapinhas.